YouTube já conectado, graças a Deus. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Irmã Helenilda, né? Família, Osemir, Rosemelo, presbítera Lúcia, Josué, Cláudio, sejam bem-vindos. Juan, sejam bem-vindos. Irmãos aí que estão nesse momento, né? O irmão Ló, irmã Thalita aí, certamente Jussara, Edmilson e Thalita, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tanto pelo YouTube como pelo Instagram, né? Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a vida de cada irmão e irmã. E nesse momento vamos começar já adorando com um cântico que eu vou deixar aí a presbítera Marta anunciar para nós aí, que é uma sequência, né? Um popurrí, na verdade. Graça e paz, irmãos, bom estar com você novamente e que o culto hoje, ele vai ser maravilhoso, porque a presença do Senhor, ela está aqui na minha casa, está na sua casa, e ele tem esse cântico, ele tem várias músicas pequenas, talvez o povo assim mais antigo da igreja, né, vai lembrar, mas nós esperamos que você adore o Senhor conosco. Mais fé.
Graça e paz aos irmãos que vão chegando nesse momento. E vamos agora estar indo lá para o povoado Gameleiro, né? Convidar aqui os nossos irmãos para estarem orando conosco. Nesse momento estará entrando ao vivo conosco para realizar uma oração de invocação e confissão. Aguardando aqui o irmão Azemir conectar. Graça e paz, irmão Azemir. Paz, irmão. Tudo Pronto. bem? Então, irmão Azemir, oração de invocação e confissão para a honra e glória do nosso Deus. Amém, meu irmão. Oremos. Pai, nesse momento, ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Deus. Pai, nesse momento, ó Deus, visita, ó Deus, cada casa, Senhor. Visita cada irmão que está conectado neste momento, Pai. Ó Deus, sonda cada coração, Senhor. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, Pai. E nesse momento, Senhor, toca em cada coração para que possamos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, ouvir a mensagem que Tu quer falar aos nossos corações nesta noite, Pai. Pai, neste momento, Senhor, nós te pedimos, visita teu povo, Senhor, e toca em cada coração, Senhor. Toma, Deus, cada mensagem, cada cântico que será louvado, cada palavra que será lida, Senhor, cada reflexão, ó Deus. Venha, ó Deus, aplicar em nossas vidas. Pai, nesse momento nós te pedimos, fica conosco, abençoa o teu povo e faz com que, ó Pai, a cada momento nós possamos buscar mais em Ti. Ó Deus, porque sabemos, ó Deus, das dificuldades que temos, mas sabemos que Tu és um Deus que está presente em nossas vidas. Tu és um Deus que está comandando, ó Deus, as nossas vidas. Tu és um Deus que tem solução para tudo, Pai. Nesse momento, ó Deus, nós te pedimos, fica conosco, fortalece a Tua igreja para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém. E nesse momento nós estaremos, amados irmãos e irmãs, com a leitura bíblica. Salmos capítulo 105, dos versos 1 ao 6 e do 16 ao 22. E a nossa irmã Camille vai conduzir conosco essa leitura. Salmos 105, de 1 a 6 e 16 a 22. Muito bem, nossa irmã Rose aqui testando, compartilhando aqui pelo YouTube. Deus abençoe, irmã Rose. Para quem quiser acessar também pelo YouTube, viu? Lá a gente tem um cenário diferente desse que está aqui no Instagram. E a gente vai aprimorando a cada dia, se Deus assim permitir. Vamos lá, Camila, fique à vontade. Vamos lá. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Agora do 16 ao 22. Chamou a fome sobre a terra, fez mirar toda a planta do pão. Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até o tempo que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Para seu gosto, sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Amém. Muito bem. Amém. Que Deus abençoe, viu, Camila? Sua leitura. Obrigado aí. Amém. Pai e filha, né? Aproveitando o momento Isso. para abençoar todos os pais aí, feliz dia dos pais, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor permaneça aí sobre a casa de vocês. Viu, gente? Amém. Amém, meu irmão. Pela força, continuem conosco aí conectados. Com certeza. E vamos nesse momento estar com mais um cântico, né? Cântico que diz assim, Teu reino. Nós estaremos adorando ao Senhor com esse cântico para a honra e glória do nosso Deus. Ao tempo que pedimos aos irmãos também que nos acompanhem, né? Aqueles irmãos que conhecem.
Quem vai entrando agora, sejam bem-vindos. Os reinos se abalam, os tronos se curvam, as ondas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei, Tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. teu reino é sempre eterno, viva em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós precisamos, Senhor, te adorar como tu mereces ser adorado. Vem, Espírito Santo, visita cada lar, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Meu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Louvado seja Deus, né? Para sempre engrandecido seja o nosso Senhor.
Nossa irmã Zilma entrando aqui conosco também pelo YouTube. Deus abençoe, viu, irmã? Aqui no Instagram, diversos irmãos entrando aí, não deu nem tempo de ver todo mundo, mas que a graça do Senhor seja sobre as suas vidas. E nesse momento, nós vamos estar agora indo lá para Buquim, né? Vamos convidar aqui a presbítera Lúcia, ela vai estar entrando conosco para realizar uma oração de intercessão. Vamos aguardar aqui nossa irmã entrar. É isso aí, dona Rose. Graças a Deus, é o mesmo texto aí que a CIPES utilizou. E bom, a concordância entre o povo de Deus, né? Isso é importante. Vamos aguardar aqui a nossa presbítera Lúcia entrar conosco para estarmos. Pronto, presbítera Lúcia, graça e paz. Graça e paz, amados irmãos. Prazer. Boa noite. Prazer tê-la conosco. Obrigada igualmente. Amém. Obrigada. Então vai estar. Que Deus abençoe essa família linda. Obrigado. A da senhora também. E aí a irmã estará orando oração de intercessão, intercedendo aí que Deus abençoe os enfermos, Deus abençoe a nossa igreja como um todo, né? A irmã fica à vontade aí. Amém. Obrigada. Amado Deus, Senhor das nossas vidas, neste momento, Senhor, intercedemos, ó Pai, pelos enfermos, por aqueles, Senhor, que estão impossibilitados muitas vezes, ó Pai, de ver ou de ouvir a Tua palavra. Onde estiveres, Senhor, que a Tua mão poderosa toque, ó Pai amado. Senhor das nossas vidas, abençoa os Teus filhos que nesta noite se reúnem para Te adorar em espírito e em verdade. Recebe, Senhor, a adoração, os louvores de coração e as orações dos Teus filhos. Ó Deus amado, também te pedimos, meu Senhor, que seja com os Teus servos que estão na direção deste maravilhoso culto, com Teu Filho que trará a Tua palavra, ó Senhor amado. Unges, meu Senhor, do alto da cabeça à planta dos seus pés, para que, Senhor, ele seja usado tão somente pela Tua palavra e através da Tua palavra. Os abençoa, Senhor. Ó Deus amado, te agradecemos também por este dia tão importante que está sendo comemorado, o Dia dos Pais. Abençoa, Senhor, todos os pais, Senhor, da Tua igreja, da família do Senhor. Abençoa onde estiver um filho Teu neste momento. Pai, perdoa os meus pecados. Nos abençoa em nome de Jesus. É que eu te suplico e te agradeço, agora e sempre. Amém. Amém. Amém, minha presbítera Lúcia. Obrigado, viu, pela participação, viu? Obrigada. Eu sou quem agradece em nome de Jesus. Se Deus quiser, a gente vai ter Que o outras aí. Senhor Deus continue abençoando. Amém. Amém. Tá bom, Deus abençoe, viu, irmão? Continue Amém, conosco. obrigada. Continue conosco aí conectada e nesse instante nós vamos ainda continuar. Agora nós vamos lá para o presbítero Cláudio. Vou só localizar aqui o presbítero Cláudio. Presbítero Cláudio agora que estará conosco. O presbítero Cláudio estará conosco nesse instante para realizar mais uma leitura bíblica no texto de Mateus 14, dos versos 22 ao 33. Presbítero Cláudio, graças e paz. Paz a todos, como é que tá? Tudo bom? Meu irmão, né? Rapaz, sim. Deus abençoe o seu dia de pai também, viu? Obrigado a nós. E aí, o presbítero Cláudio, para nós, Mateus 14, de 22 ao 33. Vamos lá. Irmão, para começar, fica à vontade. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E, caindo a tarde, lá estava ele, só. Amém. Até o 33, irmão.
Até o Até o 33. 33? Isso, É que isso. você passou para mim até o dia 22, 23, é Então, isso. desculpa aí, irmão. Então, foi erro aí na informação. Pode seguir a leitura até o... Continuando. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir de contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente eis filho de Deus. Amém. Obrigado aí, meu presbítero, pela força, né, nos dada nesse dia. Deus abençoe ricamente o irmão e a família. Amém. A todos vocês também. Vamos continuar conectados aí, para a gente ter Tranquilo. segmento do culto. E vamos para mais um cântico nesse momento, só que agora vamos estar também em bloquinho de novo, né? Agora vamos convidar aqui o irmão Fernando, o presbítero Fernando aqui, para estar cantando conosco, né, nesta noite. O irmão estará tendo uma participação musical aí. Irmã Rose Melo aqui no YouTube dizendo cenário lindo. Graças a Deus, né, minha irmã Rose? Louvado seja o Senhor. Quem quiser conferir o cenário diferente, está lá no YouTube. Realmente, até eu gostei também. Realmente está bonito mesmo. Vamos aguardar o irmão Fernando aqui entrar conosco. Pronto, está chegando. Graça e paz, meu amado. Bem, Tudo bem? paz, amado. Pronto. Glória a Deus. Amém. Pronto, o irmão pode aí cantar para a nossa edificação nesse momento. Amém. Tá me ouvindo bem, meu irmão? Tá chegando bem, tranquilo. Eu tive que fugir lá do meu cantinho, que tem um som lá muito alto. Aí vim aqui pro salão da esquerda. Não, mas tá ótimo aqui, tá tranquilo. Amém? Vamos adorar o Deus da nossa vida, né, o grande, o Deus da nossa salvação. Amém? Ser engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Ele é minha rocha, és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida, és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor.
aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Glória a Amém, meu Deus. irmão. Louvado seja o Senhor. Deus. Obrigado aí, viu, pela bênção aí, Amém, nos meu abençoe esse cântico. Foi um prazer ter o irmão mais conosco aí ao vivo, viu? Amém, meu irmão. Amém. Deus abençoe. Mas continue conosco aí, para a gente continuar Com adorando. certeza. Amém, com certeza. E nesse momento, nós estaremos recebendo a palavra do Senhor, né? Vamos convidar aqui agora o nosso pastor de ambas as comunidades, né, reverendo Gesiel, para que ele agora esteja transmitindo a mensagem do nosso Deus nesse momento. Reverendo Gesiel, graça e paz. Graça e paz, querido. E toda a família amada, viu? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tá ouvindo direitinho aí, né? Tá chegando bem. Tá. Ok, antes de mais nada, eu quero louvar a Deus pelo dia de hoje. Foi um dia muito especial, muito diferente. Assim, teve um pouco a mais, né? Foi um dia a mais no sentido das felicitações do Dia dos Pais. Eu até passei por um spa hoje. Assim, foi tudo maravilhoso, as mensagens que são dedicadas. E tudo isso alegra muito o dia da gente, né? Então, quero desejar o feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão presentes, né, daqui, das nossas igrejas. Desejo no fundo do meu coração que vocês recebam de Deus tudo aquilo que o seu coração está desejoso, né? Que se estiver em conformidade com a palavra de Deus, certamente vocês vão receber, tá? E louvar a Deus pelo Pai de todos nós, né? Deus é Pai, é um grandioso Pai, e eu também faço as minhas felicitações aqui ao vivo, diante da igreja, ao nosso bendito Pai. Amém? Quero dar as boas-vindas a todos. Na verdade, eu quero dar boa noite a todos e a paz, especialmente a partir de agora. O Facebook da IPI de Puquim também está gravando ali ao vivo. E aí é transmissão para todo lado. E eu espero que a palavra de Deus chegue ao coração de todos e transforme. Vocês me conhecem, tá? Sabe que eu sempre, nas mensagens, eu sempre lanço desafios, trago mensagens fortes, com profundidade de bíblica. Hoje não vai ser diferente, embora ela vai ser diferente a tonalidade da mensagem que os irmãos vão receber. Mas é um estudo muito importante e imprescindível para que você possa alcançar também um coração de Deus ali depositando muita alegria. Eu vi a primeira canção que vocês cantaram, família. A canção que falava assim, onde nós vamos morar no céu, né? Eu não sei aqui, eu não conheço a canção, mas teve uma parte que vocês disseram, sem fé e sem amor, não podemos agradar a Deus. Sem fé e sem amor, não podemos agradar a Deus. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema é como devo responder à graça maravilhosa de Deus. Como é que eu devo, na prática, responder à graça maravilhosa de Deus. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no texto que ninguém conhece, João 3,16. Ninguém conhece esse texto, João 3,16. É verdade. Mas é importante abrir para a gente ler aqui, porque às vezes a gente fica só anunciando o texto e de repente tem aquele ouvido surdo, alguém aprende errado e lê errado, né? E fala errado. Então a gente vai ler aqui para não falar nada errado.
Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem mais, 1 João 3,16, vamos lá, no finalzinho das escrituras lá tem 1 João. 1 João 3,16 diz: e nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos também dar a nossa vida pelos irmãos. Eu vou repetir a profundidade desse texto. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Tem mais ainda. 1 João capítulo 4, verso 19. Mais adiante aí. Verso 19 diz assim: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Agora, volte aí um pouquinho no capítulo 4, verso 7 e verso 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, ou seja, vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Queridos, você saberia me responder em relação ao quantitativo desse tal amor? Se você consegue dimensionar esse amor, esse tal amor de Deus. Não precisa me responder, apenas reflita. Você saberia me responder? Se alguém perguntasse para você qual o tamanho do amor de Deus, você saberia responder? Uma outra pergunta. Você saberia me dizer o quanto você ama a Deus? Você poderia me responder o quanto você ama a Deus? Estou falando de valor, de quantidade. Né? Eu lembro que eu brincava com os meus filhos pequenininhos, aí eu falava assim, eu te amo. Aí ele dizia assim, eu te amo mais. Aí eu dizia, eu te amo mais, muito mais. Aí ele dizia assim, eu te amo muito, 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 muito mais. Acho que todos os pais brincaram com seus filhos assim, sim ou não? Brincaram, Rômulo? Rapaz, eu não lembro não. Ah, você tá mais velho que eu, viu, pai? Tenho certeza, aí a Daça dizendo, brincava assim. Toda criança brinca com seu pai assim. Mas aí, você saberia me dizer o quanto você ama? E em relação à graça de Deus, qual o valor que você dá à graça de Deus? O que a graça de Deus representa para você? O que ela fala no seu coração? Que desafio a graça de Deus traz para você? Tá? O amor e a graça de Deus, de uma certa forma, ela exige algo de nós. Embora a graça é imerecida, ela é uma graça irresistível. E quem conhece a graça de Deus não vai ficar quieto, vai querer responder, certo? Então ela termina exigindo pelo tamanho do seu poder. Agora, de que forma prática, qual seria a sua resposta à graça de Deus? De forma bem prática, tá? Então, é por aí que a gente vai trabalhar nessa noite para a gente compreender que essa temática, ela é essencial para a igreja saber viver de forma que agrada a Deus. Porque muitos de nós vivenciamos desagradando a Deus, infelizmente. Então a gente precisa entender sobre o amor e sobre a graça de Deus, porque eu, particularmente, como pastor e como crente, considero fundamental nós aprendermos de uma vez por toda como amar a Deus sobre todas as coisas. Porque esses dias eu postei que, assim, qualquer coisa que te tira do foco de Cristo é idolatria. Postei aí no meu... Não sei se você lembra disso, postei essa semana. Quando eu vejo essas coisas, eu fico entusiasmado. Não sei se você notou e qual foi o impacto que você recebeu dessa imagem. Tudo aquilo que te tira do foco de Cristo é idolatria.
Eu penso que muitos de nós idolatramos muitas coisas porque não amamos a Deus como devemos amar, ou como deveríamos amar. Certa vez perguntaram aí a um jovem pastor chamado Victor Azevedo. Ele é pastor de uma igreja do amor, alguma coisa assim, e ele trabalha muito no YouTube. Eu tenho algumas reticências porque ele é um tanto que polêmico. Ele traz temas muito polêmicos no canal de YouTube dele. Perguntaram a ele o seguinte: Pastor Victor, por que as pessoas custam a acreditar que são completamente amadas por Jesus? Por quê? Deu para entender a pergunta? Por que as pessoas custam a acreditar que são amadas por Jesus? A resposta dele foi o seguinte: desde quando nascemos, nos ensina que nada é de graça. Nada é muito fácil. Só colhe quem planta. Nossos pais, eles exigem que tiremos boas notas e passemos de ano. Então o mundo se tornou assim, pelo que nos ensinaram e aprendemos. Nada é tão fácil assim. Tudo precisa de um mérito. Então, é quando de repente alguém diz para você que a sua salvação é comprada por um alto preço, um preço impagável, por amor, e foi por amor, e um amor incondicional, você não faz nada por isso, pois foi de graça. E foi Deus quem te amou tanto assim. Então, o seu cérebro, por ser treinado como nada é de graça, e o seu coração não sabem agir, nem mesmo reagir a essa afirmação. Por quê? Porque você nunca viu um amor tão parecido com esse. Aí é mais fácil duvidar, segundo o jovem pastor. Ele continua dizendo, apenas quem consegue se aproximar deste entender, viverá pela fé. O restante fingirá ou dirá que não acredita que alguém pode amar tanto assim. Essa resposta, eu fiquei, assim, um tanto que impactado. Fiquei um tanto que impactado com essa resposta e fiquei muito reflexivo. Então eu comecei a me perguntar o quanto que eu compreendo do amor de Deus. Comecei a me perguntar. E qual tem sido a minha resposta diária a esse amor gratuito de Deus? E aí eu convido vocês para que juntos a gente possa refletir sobre isso. E a resposta, ela é individual. A reflexão pode ser em conjunto, mas a resposta, ela é individual a respeito da graça maravilhosa que recebemos desse Pai grandioso. Primeira pergunta que eu me fiz: o que nesse mundo terreno nós podemos comparar ao amor de Deus? O que existe nesse mundo que possa nos referir ao tamanho do amor de Deus? E aí eu fui buscar na Bíblia, e a Bíblia me respondeu que o amor de uma mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Diz assim: acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho, do seu ventre? Mais ainda que algo tão difícil possa acontecer, se ela esquecer da criança, todavia, diz o Senhor, eu não me esquecerei. Está lá em Isaías capítulo 49, verso 15. Veja que a Bíblia diz que o amor de uma mãe é um amor próximo do amor de Deus. Mas pode acontecer alguma falha nesse amor. Tá? Uma mãe, quem conhece, e a gente sabe que essa é a verdade, uma mãe, ela deixa de comer, deixa de dormir, de cuidar até de si próprio para cuidar do filho. Sim ou não? Hein, Marta? Já fez isso quantas vezes? Tá? Embora o tempo até passe, a mãe nunca esquece do primeiro chorinho, né? Do primeiro choro de uma criança. A mãe nunca esquece do primeiro sorriso, da primeira fala. Geralmente é papai. É ou não é? Geralmente é a mãe, mas ela fala papai. O primeiro passinho,
Eu sei que a mãe nunca esquece disso. Esses dias eu estava assistindo um testemunho de uma mãe falando sobre o amor que ela tinha pela filha, né? E a filha tinha alguns problemas de saúde. E ela disse, olha, eu cuido de minha filha o tempo todo. Porém, eu vejo que o amor de Deus ele é muito mais cuidadoso nos detalhes. E Deus cuida na amplitude, né? Toda a família, tanto no individual como no coletivo. Ela disse que o cuidado, o carinho e a atenção do amor de Deus como pai ainda é maior do que o dela como mãe. Eu achei interessante ela falando isso. E me ajudou aí na reflexão. A gente leu em 1 João capítulo 4, verso 8, que Deus ele é amor. A essência de Deus consiste em amar. E a gente sabe que não é amar uma vez, amar quando é criança, amar amanhã e não amar hoje, não. O amor de Deus, ele é o tempo todo e de forma incondicional. Mesmo que a gente não responda a esse amor, porque aquele que ama quer ser amado, essa que é a grande verdade. Mas mesmo que a gente não ame a Deus, ele é incondicional no seu amor. E a gente vê que essa essência também está um tanto que nas mães. Elas se dedicam inteiramente aos seus filhos e elas são motivadas pelo sentimento que ela recebe do amor incondicional de Deus. Parece que tem, como nós somos criação de Deus, nós temos o DNA de Deus. Então, nessa essência, a mãe ama os seus filhos assim também. O amor de uma mãe, ele é, de fato, o que mais se aproxima do amor de Deus. Porém, o de Deus, ele ainda é maior. O texto é bem claro quanto a isso, que apesar de ser difícil de acontecer, mas que viesse a acontecer, uma mãe se esquecer do seu filho, com Deus jamais aconteceria de ele se esquecer da gente. Mesmo a gente andando tortuosamente, se distanciando dele por causa dos nossos pecados, mesmo assim ele continua nos amando. E nós vimos que, aí estou sendo bem enfático, né, que o amor de uma mãe é o que mais se aproxima de Deus. Mas eu quero dizer o seguinte, quando nós somos filhos e nós recebemos o amor de nossa mãe, e a gente sabe disso, eu mesmo fui muito amado pela minha mãe, então quando me falaram do amor de Deus pela minha vida, por que eu desconfiei? Por que muitos de nós desconfiamos ou até mesmo não acreditamos na dimensão desse amor de Deus? E que devemos acreditar nesse amor e receber esse amor. Então, assim, eu não sei se você já está compreendendo onde nós queremos chegar. Nós estamos aqui tentando dimensionar o amor de Deus. E a gente aí buscou o amor da mãe para a gente se aproximar desse amor. Para quando nós recebermos a palavra que Deus nos ama, a gente ouvirmos a palavra, alguém anuncia, olha, Deus te ama muito, de tal maneira, a gente possa compreender, porque a gente também já recebeu amor, mesmo que humano, mas a gente sabe o que é amor. Mas a pergunta é, por que muitos não aceitam isso e têm dificuldade de se relacionar com isso? E nem respondem a esse amor. E aí vem a segunda parte da reflexão. Vamos falar sobre graça maravilhosa. Olha só, apesar de uma mãe amar seu filho com toda a força da humanidade e com porções das características divinas, Deus ama por força divina com caracterização humana. Como assim? É simples entender isso. Enquanto a mãe dá a sua vida pelo seu filho, o Deus Pai entrega o seu único filho por amor aos filhos de todas as mães. Então a gente percebe que existe uma diferença. Uma mãe ama o seu filho porque nasceu dentro dela e nasceu pequenininho. Já Deus ama o indivíduo para fazê-lo dele o seu filho amado. E ele, antes disso, ele entrega o seu filho para fazer os outros filhos dele. É como se eu podia dizer assim, a mãe ama o filho pequenininho que nasceu dentro dela, mas Deus ama o adulto e agora o faz seu filhinho. Compreende isso, queridos? Isso é graça de Deus. Ele ama a gente mesmo antes de nós sermos os seus filhos.
Eu quero dizer que o amor de uma mãe e o amor de Deus, ambos são amor e bota amor nisso, mas são incomparáveis, são diferentes. Porque é o que nós estamos falando sobre graça maravilhosa. A graça de Deus é incomparável, é um amor incomparável. Graça de Deus é um favor imerecido da parte dele, que permite a nós homens existir livremente. Mas por outro lado, esse amor ele tem uma força de abrir caminhos, de construir pontes para um relacionamento com ele. Entende isso? E agora, nesse relacionamento, de forma especial como filho. A graça de Deus ela é um presente para a gente. A graça justifica o injustificável, salva o odioso, perdoa o imperdoável e dá vida aos que antes estavam mortos em seu delito. Por isso, Jesus que foi dado em favor de nós, por amor a nós, Jesus agora passa a ser a graça prática e real do Deus Pai. O conceito e os contornos sobre a graça de Deus são realmente muito importantes, pois ela é a base da nossa salvação. A Bíblia diz em Efésios 2,8, pela graça sois salvos. Então a graça, ela é uma peculiaridade do cristianismo, que não existe em nenhum outro credo religioso. Essa é a grande diferença do cristianismo, dessa religião cristã, para as demais religiões. E só nos foi possível por causa do sacrifício de Jesus, que nos justificou agora como filho de Deus. Então a graça de Deus, ela nos salva da morte, nos livra do pecado e ainda nos confere a condição de filho de Deus. E aí a gente precisa assumir isso, mesmo na nossa fraqueza, assumir agora, andar e caminhar como filho de Deus. Eu não sei o quanto você está compreendendo aí sobre a graça de Deus por nós. Mas aí a gente precisa responder, compreendendo em toda a dimensão, o máximo que a gente puder compreender, mas a graça, ela é irresistível. E por ser irresistível, ela nos convida, nos confronta e nos desafia a uma resposta. Não pensem, amados irmãos, que Deus, mesmo nos amando de forma incondicional, ele não se agradaria de uma resposta nossa. E mesmo que ele não exija essa resposta nossa, é impossível ficar de braços cruzados, é ou não é? De receber uma graça maravilhosa dessa, um amor tamanho, e ficar de braços cruzados. A gente sabe que a nossa salvação, ela não dependeu da gente, foi dependência exclusiva de Deus. Sim ou não? Mas não dá para ficar de braços cruzados. Eu não sei se hoje mesmo meus filhos cuidando de mim, papai para lá, papai para cá, eu não sei se ficar sem responder isso. Eu me alegro tanto, eu fico tão feliz que eu preciso então responder a essa graça. E para finalizar, eu queria aqui colocar de forma muito objetiva uma forma que eu comecei aqui a pensar em responder à graça maravilhosa do amor de Deus. Por exemplo, primeira coisa é crer. Eu preciso crer nessa graça, nesse amor. A Bíblia diz que todo aquele que crê não perecerá, mas antes terá vida eterna. Mesmo assim, sem entender a dimensão desse amor tão grande de Deus por mim e pela humanidade, eu devo recebê-lo. Sabe? É como se eu dissesse assim, olha Deus, obrigado pelo seu amor, eu não compreendo tudo isso, não imagino o tamanho da sua graça ainda, mas eu vou me lançar aos seus braços, aos seus pés. É como um filho que confia no seu pai, ele quando é pequenininho, não sei se a Daça já fez isso, mas pulou de um lugar alto, acreditando que o seu pai ia conseguir pegá-la lá embaixo. Já fez isso? Não é assim? Então, aquilo ali é confiança, é crença. É assim que nós devemos receber a graça e o amor de Deus, de corpo e alma. Porque, completando Efésios, pois pela graça sois salvo, mediante a fé. O amor de Deus foi tão grande, capaz de salvar a humanidade, mas você tem que receber isso. Você precisa crer nisso. Tá bom? Segundo, eu recebi o amor de Deus, aceitei esse amor, agora eu preciso me propor a amá-lo. Eu vou chegar e dizer assim, Pai, Deus poderoso,
Eu quero agora, eu me proponho, me coloco agora para amá-lo. Para amá-lo, amá-lo e amá-lo, com toda a força do meu ser, do meu entendimento. Mesmo que eu não consiga entender, mas eu quero amar com toda a força. A gente precisa reconhecer que o amor é imerecido. Não foi merecido, não teve mérito nosso, só de Deus. Mas eu preciso viver para amá-lo. Aquele que me amou primeiro. E de forma bem prática, amando as outras pessoas. Se ocupando intensamente com toda a obra do reino de Deus. Como que eu devo amar também? Abnegação. Eu preciso negar a mim mesmo. Porque se eu quiser amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, se eu não me negar, eu não vou conseguir amar. Compreende isso? Eu preciso amar a Deus antes de qualquer coisa. E aí, na minha continuidade de vida, eu começo a amar o próximo como a mim mesmo. E uma outra coisa que eu coloquei aqui, eu tenho muitas coisas para colocar, não vou colocar tudo. Eu coloquei aí, por exemplo, servir a Deus a todo tempo, ou em todo tempo. Louvando a Deus na minha vida. E que nos meus lábios nunca diga, em hipótese alguma, não para o seu serviço. Infelizmente, eu vejo muitos crentes que só dizem não para a boa obra. Desculpa, esse não ama a Deus. E se não ama a Deus, não conhece a Deus. Se não ama o próximo, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A gente viu aqui todos os textos bíblicos. Sabe, amados? Eu sei que eu não preciso falar mais nada. Você que está aqui veio para ouvir a palavra de Deus, para adorar a Deus e ouvir a palavra de Deus. A gente não veio somente para ficar nos olhando aqui na tela. O momento ápice do culto é a mensagem de Deus. A mensagem de Deus nos desafia a amar a Deus como Ele nos amou. Irmãos e irmãs, eu quero fazer uma proposta para vocês. Faça uma lista muito grande aí, uma lista grande. Nessa lista, você vai fazer essa lista e você vai... Eu quero te desafiar a fazer essa lista. Eu fiz a minha, certo? Citei algumas coisas aqui. Mas de que forma... Depois que você fizer essa lista, você vai responder de que forma você deve amar a Deus. Certo? Como é que eu devo responder ao amor de Deus? Aí você vai refletir, você vai listando e vai respondendo. Eu devo amar a Deus assim, devo amar a Deus assado, devo amar a Deus. Faça uma lista. Aí depois você vai estudar essa mensagem novamente, refletir aí os textos bíblicos. Aí, feito a lista, comece a analisar o seu proceder atual, se está correspondendo com essa lista. Compreendeu? Você vai listar como deve amar a Deus. Como se deve amar a Deus. Você vai buscar na Bíblia, você vai pensar. Aí depois disso você vai responder para você se você está amando a Deus em conformidade à lista. Se não tiver, eu digo que você então deve mudar o seu proceder. Comece a mudar. Comece a mudar a ponto das pessoas perceberem. Você não está aqui para agradar as pessoas, mas as pessoas vão perceber a sua mudança. Porque quando a gente ama a Deus, a gente ama o próximo, a gente ama o seu reino, a gente ama a sua igreja, a gente ama os ministérios, a missão, e aí as pessoas vão mudar, vão perceber isso, certo? Mesmo assim, eu garanto a você, que você vai olhar para o final da sua reflexão e vai dizer, por mais que eu faça, e que eu faça o melhor para Deus, ainda vai ser pouco, porque o seu amor é tão grande assim. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Ô Rômulo, nós tínhamos aí mais de 20 pessoas na live, estamos aí encerrando aí com 14 irmãos. Não sei se foi a internet, não sei se foi a internet, não sei o que aconteceu, eu não sei se a palavra não agradou, queria ouvir Deus vai operar um milagre na sua vida. Sabe qual é o maior milagre? Amar a Deus como Ele nos amou. Esse é o maior milagre. Tá certo, da vida? Então, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e que a porção dobrada do seu poder, e principalmente do seu amor, repouse sobre nós, e possamos ser
na vida o reflexo real do amor de Deus. Amém? Amém. Bom, nós já estamos aí praticamente com pouco mais de 2 minutos, né, para encerrar. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por mais essa noite em que estivemos juntos. E desejar também que Deus assim esteja abençoando ricamente a vida de cada um de vocês que nos acompanharam, tanto pelo Instagram como pelo YouTube. Tá bom? Vamos orar nesse momento. Logo após a oração, o pastor poderia impetrar a bênção aí rapidinho. Pode ser, pastor? Já impetrei, né? Na verdade. Pronto. Então a gente faz agora o contrário. Nós vamos orar e aí após a oração, o culto de hoje estará dando pausa para o decorrer da semana. Bendito Amém. Deus abençoe. Nós te agradecemos pela noite que o Senhor nos deu, por este dia abençoado. Te agradecemos pela tua presença conosco, ó Pai. E obrigado por tudo aquilo que ouvimos aqui, seja na mensagem, seja nos textos bíblicos, seja nos cânticos e seja nas orações que foram realizadas nesta noite. Que o Senhor nos deu uma semana na tua paz, na tua proteção, no teu cuidado. Que o Senhor nos deu uma semana abençoada para a honra, glória e louvor do teu santo e excelso nome. Agradecemos, ó Deus, por tudo. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. E lembrando, o nosso templo ele ainda continua fechado, mas a nossa igreja, a nossa congregação permanece em missão. Amém. Deus nos abençoe. Não sei se dá tempo de falar, aqui em Buquim, essa semana, no máximo até domingo, a gente já retorna para os cultos presenciais. Só faltam os últimos detalhes para a gente retomar. E quanto a Lagarto, vamos conversar por esses dias aí a respeito de Lagarto. Tá bom, Rômulo? Porque os irmãos também, né? Precisamos conversar sobre isso. Beijo enorme no coração de todos vocês. Feliz Dia dos Pais. Amém. Mas Deus abençoe. Amém.